Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre um saxofonista que foi importantíssimo na história do jazz, que foi Lester Young. Lester Young nasceu em 27 de agosto de 1909 em Woodville, no Mississippi. E o Lester, ele cresce em uma família musical, né? Desde criança já ele tem contato com a música, que o seu pai era band leader, então ele já tinha essa estrutura dentro de casa, né? Ainda criança ele muda para New Orleans. E em New Orleans ele se encanta com a cena musical que está acontecendo ali, começa a aprender a tocar trompete, depois violino, até que ele toca bateria e entra no grupo do pai dele tocando bateria. Ele era o baterista oficial ali, toca por alguns anos, até que aos 18 anos ele sai do grupo do pai dele porque ele começou a ter alguns conflitos já com o seu pai. Então ele acabou saindo do grupo. Quem assume a bateria no grupo do pai dele é o Lee Young, o seu irmão. Mas o Lester continua tocando bateria e vai tocar em alguns outros grupos, até que ele começa a fazer algumas turnês pela cidade e tal. E ele vai tocar com um músico chamado Art Bronson. E logo depois ele começa a tocar com um músico chamado Benny Mountain. E o Benny Mountain era um trompetista que tinha o seu grupo também ali e já era bem conceituado para a época. Então ele toca algum tempo com o Benny e isso foi muito bom para ele. Nessa transição entre que ele vai tocar com Art Bronson e vai tocar com o Benny, ele faz essa transição também do seu instrumento. Então ele sai da bateria e vai tocar saxofone. Em algumas literaturas a gente encontra ele dizendo, eu não encontrei ainda ele falando isso, mas ele dizendo que ele saiu da bateria porque ele tinha preguiça de montar o instrumento e desmontar. Então isso era muito cansativo. E também quando ele desmontava, todas as mulheres do local que ele estava tocando já tinham ido embora, né? Então ele acaba mudando para o saxofone. E no saxofone ele começa pelo saxofone alto, depois vai para o barítono e até que ele se encontra no sax tenor. E no sax tenor ele fala que se encontra nesse instrumento por influência do Frank Trumbauer, que já era um músico bem conceituado da década de 20, e ele se influencia por esse músico e ele até diz que ele copiava a forma de tocar, né? Porque ele tinha o Frank Trumbauer tinha uma questão melódica muito interessante, né? Que ele fazia tocando o seu instrumento e chamou muita atenção do Lester, por isso que ele segue fazendo tendo o Frank como sua referência. Então ele segue por um tempo ali, vai tocar com o Benny por algum tempo também, até que em 1934 ele entra na orquestra do Count Basie. Então tá aí ele tocando com o Count Basie e ele toca por algum tempo também com o Count Basie. E logo ele é convidado para substituir o Coleman Hawkes na orquestra do Flat Henderson. Flat Henderson também, um band leader muito conceituado na década de 20, um dos melhores band leaders da década de 20, né? Convida ele para substituir o Coleman. E ele vai. Mas o que acontece é que o Flat Henderson queria que o Lester Young tocasse como o Coleman Hawkes tocava. Então era impossível já disso acontecer, porque o Lester já tinha a sua forma de tocar, né? Já tinha o seu estilo no saxofone. E acontece até do Flat Henderson chamar o Lester Young para ir para sua casa escutar os discos do Coleman Hawkes, para se influenciar e tocar ali do jeito que o Coleman tocava. Isso não aconteceu, na verdade rolou um conflito ali e o Lester Young acaba saindo da orquestra do Flat Henderson e voltando para a orquestra do Count Basie, né? Então é claro que isso não ia acontecer mesmo, né? Ele já tinha a sua forma de tocar. O Coleman Hawkes, ele foi um músico muito conceituado também na década de 20, né? Final da década de 20 e década de 30. E em um momento que ele está tocando, em um lugar que ele foi tocar, os músicos da orquestra do Count Basie, incluindo o Lester, vão para fazer tipo uma competição, né? Eles vão lá para disputar quem era o melhor saxofonista da época, né? E nesse momento o Lester Young vai tocar e ele consegue se destacar mais do que o Coleman. Isso aí antes deles se conhecerem ainda, né? É uma coisa, ouvia por nome, né? Então sabia que um estava tocando assim, que o outro tocava daquele jeito. E aí nisso
o Lester Young assume o papel do melhor saxofonista da época ali e tal, e ganha um nome também com isso. Mas essa rivalidade aconteceu musicalmente, né? Porque depois Lester Young e Coleman Hawkes acabam gravando também outras coisas, e eles gravam até junto com a Billie Holiday, que foi muito importante também na história do Lester, né? Então, os dois tiveram um papel muito importante musicalmente. Lester Young ajudou bastante a Billie Holiday na sua carreira, e eles tinham uma amizade muito forte, mas o Lester disse que nunca foi um romance, né? Nunca tiveram uma relação dessa forma, foi só uma relação de amizade mesmo, mas era muito forte. E a Billie Holiday que dá o apelido de Prez, né? De presidente, abreviação de presidente pro Lester Young, e ele chama ela de Lady Day, como ela é conhecida em várias literaturas aí, por vários músicos você vai ouvir falando, usando esse termo para se referir a Billie Holiday. Então, tiveram esse papel também muito importante, um na história do outro. Em 52, o Lester Young entra pro grupo JATP, né, que é o Jazz at the Philharmonic, e ele toca nesse grupo, que foi um grupo formado por Norman Granz, que era um produtor musical da época, e esse grupo dura por 30 e tantos anos, e várias formações aconteceram dentro desse grupo, né? Nunca era os mesmos músicos que estavam tocando ali. Então, em 52 e 53, o Lester Young vai tocar com esse grupo, faz turnê por um tempo com esse grupo aí. Depois ele sai, faz outros trabalhos. Em 56 ele volta de novo para esse grupo, toca até 58. E aí, 58 é quase o fim da carreira do Lester já, né? Então, assim como acontece e é natural acontecer em todo período, outros músicos vinham se destacando, né? Então o Lester Young, até então, era um saxofonista de muito peso, assim, né? De muito nome por todo esse tempo, né? E aí começam a aparecer outros músicos, começam a entrar em destaque, e aí o Lester começa a ficar um pouco de lado, assim, porque esses outros músicos começam a chamar mais atenção, e um deles é o Flip Philip, que foi esse saxofonista aqui, mas o Flip Phillips não teve uma carreira, né, uma carreira de tanta ascensão como teve outros músicos, né? Mas ele também era conhecido ali pra época, e ele apareceu ali já tirando um pouco da cena do Lester. E aí quem aparece realmente ali substituindo, vamos dizer assim, né, esse nome na cena, foi o Stan Getz. O Stan Getz, que já é conhecido, né? Todo mundo sabe da história do Stan Getz, ou já ouviu falar do nome. E se não ouviu falar do nome, vá dar uma pesquisada também. E o Stan Getz aparece nesse momento aí também, e grava com outro Bill Evans, João Gilberto, enfim, com vários músicos ele acaba tocando, né? Então ele acaba trazendo isso também para a história do saxofone aí, né? Ele substituindo, vamos dizer assim, o Lester Young. Mas o Lester Young no fim da sua carreira já. E o Lester Young, por ter uma vida de muito abuso com álcool, cigarro, no fim da sua carreira já quase não se alimentava muito bem, ele acaba morrendo em 15 de março de 1959. Um pouco antes de completar 50 anos. Então, o Lester Young, ele foi muito importante para a história do saxofone, principalmente que ele traz esse estilo cool jazz, né? Exatamente, aconteceu muitas outras coisas para que esse estilo se formasse, mas o Lester Young também foi uma referência para que isso acontecesse, né? Porque ele tinha um estilo já cool jazz de tocar, né? Desde o começo, né? E isso está muito ligado à sua personalidade, né? Porque todos os outros músicos que conheciam ele diziam que o Lester ele era um cara muito tranquilo, assim, né? Muito tinha esse estilo soft já de tocar já, né? Então isso estava relacionado à sua personalidade, ao que ele trazia para a música, né? E isso com certeza foi também influência para que o estilo cool jazz seguisse esse caminho que seguiu, né? Então, em algumas literaturas a gente encontra, né, falando que ele é o pai do cool jazz e tal, aquela história toda, mas com certeza ele tem uma influência aí, né, para que isso acontecesse, e fez parte durante essa história do cool jazz também na década de 50 aí, né? Com certeza ele foi importante para esse período também. Então, para quem é saxofonista, para quem não é saxofonista, para quem gosta de jazz e está estudando, busque alguns trabalhos do Lester Young, busque algumas coisas que são importantes, que foram importantes para a história do jazz, e aproveite para conhecer um pouco da história desse músico aí também, certo? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um abraço.